O sol da Bahia não era um afago, mas uma sentença. Ele nascia todos os dias com a mesma fúria branca, cozinhando a terra vermelha até que ela rachasse como pele ressequida. E nós, os homens e mulheres arrancados de nosso chão, sentíamos seu peso como um segundo chicote sobre nossas costas. O arame farpado dos canaviais nos cortava a pele, mas era o calor que nos roubava a alma. Um bafo denso e adocicado de melaço e suor que se agarrava à garganta e nos lembrava a cada respiração que não éramos donos nem mesmo do ar que entrava em nossos pulmões. Eu aprendi rápido que aqui, sob este céu implacável, o corpo não era um lar, mas uma ferramenta de trabalho que pertencia a outro homem. Uma ferramenta que podia ser usada, quebrada e, se necessário, descartada. Minha humanidade era um segredo que eu guardava no fundo do peito, um carvão em brasa que doía a cada batida do coração. Uma memória de outra vida que este sol tentava apagar. Nossos dias eram medidos não pelas horas, mas pelo ritmo dos cantos. Eram melodias tristes, nascidas no fundo de peitos cansados, que se erguiam sobre o canavial como uma névoa de lamento. Cantávamos para marcar o balanço do facão, para enganar a fome, para lembrar uns aos outros que ainda possuíamos uma voz, mesmo que as palavras em nossa língua fossem proibidas. Mas havia outro som que quebrava a monotonia de nossa dor, o estalo seco da chibata. Era um som que calava os cantos, que paralisava o sangue nas veias. Ele rasgava o ar com uma precisão cruel, seguido por um silêncio pesado e depois por um grito que não era de um homem, mas de um animal ferido. Nós não olhávamos, baixávamos a cabeça, afundávamos o facão na cana com mais força e sentíamos o medo escorrer por nossas espinhas, frio como a morte, mesmo sob o sol que nos queimava vivos. O chicote falava a única língua que o Senhor queria que entendêssemos. O capataz era os olhos e as mãos do nosso dono. Ele não caminhava, deslizava entre as fileiras de cana como uma serpente. Suas botas de couro esmagavam a terra com uma autoridade que vinha do poder de nos ferir. Seu rosto, curtido pelo mesmo sol que nos açoitava, era um mapa de crueldade, e seus olhos pequenos e atentos nunca descansavam. Eles nos mediam, nos pesavam, procurando qualquer sinal de fraqueza, de desafio ou de desespero que pudesse ser punido. A chibata em sua mão não era um objeto, mas uma extensão de seu corpo, de sua vontade. Ele a manejava com uma intimidade assustadora, como um artesão com sua ferramenta. Nós aprendemos a ler os menores tremores de seus músculos, o jeito como sua mandíbula se contraía antes de um golpe. Ele era a presença constante da dor, o lembrete diário de que nossa vida estava suspensa por um fio, e esse fio estava enrolado em seus dedos. Lá no alto da colina, a casa grande nos observava. Era uma mancha branca e arrogante contra o azul do céu, um fantasma de cal e poder que parecia flutuar acima de nossa miséria. Suas janelas eram como olhos vazios, indiferentes ao suor e ao sangue que adubavam a terra ao seu redor. De longe, ouvíamos os sons que vinham de lá, o riso fino das sinhás, a música de um piano que soava como algo de outro mundo, o tilintar de cristais. Era um universo paralelo, feito de seda, de cheiros bons e de uma brancura que nos ofuscava. A distância entre a senzala e a casa grande não era medida em passos, mas em séculos de opressão. Eles viviam em um tempo de conforto e poder, enquanto nós vivíamos em um tempo de dor sem fim. Aquela casa era a prova viva de que nosso sofrimento era o alicerce de sua opulência, e sua beleza era a máscara que escondia a feiura de nossa escravidão. Quando a noite caía, o alívio não vinha. A escuridão apenas trocava um tipo de prisão por outra. A senzala nos recebia com seu cheiro azedo de corpos suados, de doença e de resignação. Era um ventre escuro e superlotado, onde nos amontoávamos em esteiras de palha tão próximos que podíamos sentir a respiração e os pesadelos uns dos outros. Não havia privacidade para a dor, nem silêncio para o luto. Os choros eram abafados, as preces sussurradas em línguas que a chibata tentava apagar. As correntes nos tornozelos faziam um som metálico e suave, uma canção de ninar macabra que nos lembrava de nossa condição. O escuro não escondia o medo, apenas o ampliava.
Lá fora, os sons da mata pareciam gritos de espíritos perdidos, e dentro de nós, o silêncio era ainda mais ensurdecedor, cheio das palavras que nunca poderíamos dizer. Às vezes, quando o cansaço me permitia, eu fechava os olhos e tentava buscar o que restava de mim. Via um céu diferente, um sol mais gentil, o rosto de minha mãe. Recordava o som de meu nome verdadeiro, não a alcunha que me deram aqui. Mas as memórias estavam se tornando frágeis, como tecidos velhos se desfazendo ao toque. O cheiro do melaço impregnava tudo, até mesmo meus sonhos. O som da chibata ecoava em meu crânio. Este lugar foi feito para nos quebrar por dentro, para nos esvaziar de nosso passado até que não restasse nada além de uma casca obediente. O maior medo não era morrer, mas esquecer quem eu era antes de me tornar esta coisa, este corpo que só conhecia o trabalho e a dor. A luta mais difícil não era contra o capataz, mas contra o esquecimento que ele tentava nos impor a cada dia, a cada golpe, a cada ordem gritada em uma língua que não era a minha. Eu vi um homem ser amarrado ao tronco no pátio central. Foi durante a tarde, para que todos nós, voltando do canavial, pudéssemos testemunhar. Seu crime, diziam, foi ter olhado por tempo demais para assinhar. O senhor Coronel Matias observava da varanda da Casa Grande, uma silhueta imóvel com uma taça na mão. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido das moscas e pelo som do couro cortando o ar e a carne. A cada golpe, as costas do homem se abriam em sulcos vermelhos e o sangue escorria, escuro, misturando-se ao pó do chão. Nós fomos forçados a assistir, a absorver a lição. Nossos corpos se contraíam a cada grito, nossas almas se encolhiam. Aquilo não era apenas a punição de um homem, era uma mensagem para todos nós. Era a demonstração pública do poder deles e da nossa impotência. O poder de nos transformar em carne, em dor, em exemplo. Assim Dona Isabela, às vezes aparecia na varanda. Ela era diferente das outras. Havia uma quietude nela, uma tristeza que parecia envolvê-la como um véu. Enquanto as outras riam e gesticulavam, ela permanecia parada, os olhos perdidos no horizonte verde do canavial. Vestia sedas que mudavam de cor com a luz, mas seu rosto era sempre pálido, como se o sol que nos castigava se recusasse a tocá-la. Seu silêncio era tão pesado quanto o nosso, mas de outra natureza. O nosso era imposto pelo medo, o dela parecia vir de uma prisão interna, uma gaiola dourada da qual ela também não podia escapar. Nossos olhos nunca se cruzavam. Eu era apenas uma figura anônima na paisagem de sua melancolia, parte da engrenagem de sofrimento que sustentava seu mundo de tecidos finos e silêncios delicados. Eu não sabia, mas seu olhar já me procurava, carregado de um segredo que me amaldiçoaria. O senhor Coronel Matias era a personificação do medo. Sua presença era como uma mudança no clima. Quando ele descia da Casa Grande e caminhava por suas terras, o ar ficava mais pesado, os cantos cessavam e até o capataz parecia encolher. Ele falava pouco, mas sua voz era como o ruído de pedras se quebrando, uma autoridade que não admitia réplica. Seus olhos, de um azul gelado, passavam por nós como se fôssemos parte da paisagem, indistintas da terra ou da cana. Mas sabíamos que ele via tudo. Ele era o dono de nossos corpos, de nosso tempo, de nossa dor. Acreditava, com a certeza dos deuses, em seu direito de nos possuir. Sua honra era construída sobre a nossa desumanização, e ele a defendia com uma brutalidade fria e calculada. Ele não era apenas um homem, era a própria estrutura que nos esmagava, a lei e a ordem mantidas pela ponta do chicote e pelo cano da arma. Neste mundo, o silêncio era a nossa única armadura. Aprendemos a nos comunicar com os olhos, com um leve inclinar de cabeça, com a tensão dos ombros. Uma palavra errada, um tom de voz desafiador e o tronco nos esperava. Falávamos a língua do Senhor quando ordenado, mas nossas almas conversavam em um dialeto de dor e resistência silenciosa. O silêncio também era a arma deles. O silêncio da sinhá na varanda, o silêncio do coronel antes de uma punição, o silêncio da Casa Grande enquanto a senzala gemia. Era um mundo sufocado pelo que não era dito. A verdade era perigosa, a compaixão era uma fraqueza, e qualquer sentimento que não fosse o medo era uma rebelião.
Vivíamos imersos em um oceano de silêncios, e a pressão nos esmagava os ossos, nos deformava por dentro, nos ensinava que a sobrevivência dependia de nos tornarmos fantasmas em nossa própria vida. Eu sentia uma mudança no ar, uma corrente invisível que sobrava da casa grande em minha direção. Era algo sutil, um peso diferente no olhar do capataz quando ele passava por mim, uma atenção que eu não sabia explicar. Os outros também sentiam. Afastavam-se um pouco, seus olhos me estudando com uma mistura de curiosidade e medo. Eu me tornei um ponto de interrogação no meio do canavial. Não entendia o que estava acontecendo, mas o instinto que me manteve vivo durante a travessia do oceano me dizia que o perigo estava se aproximando. O perigo, desta vez, não tinha o som familiar da chibata ou a cara do feitor. Tinha a forma de um silêncio vindo da varanda, de um interesse que quebrava as regras deste lugar. Uma força desconhecida estava prestes a me arrancar da rotina de sofrimento anônimo, e eu pressentia, com um terror profundo, que o destino que me aguardava seria muito pior. Meu nome aqui não é meu. Deram-me este, Coffee, como se marca uma reis, para apagar o som daquele que minha mãe sussurrou em meu ouvido ao nascer. O nome verdadeiro vive em mim como um fantasma, uma melodia que luto a não esquecer em meio ao barulho das cadeias e ao zumbido do chicote. Eu sou a memória viva de uma terra roubada, um corpo que carrega as cicatrizes do navio negreiro, onde o sal do mar se misturou ao sal das lágrimas de tantos que não chegaram. Cada marca em minhas costas conta a história de uma travessia pelo inferno, um batismo de dor que me preparou para este purgatório de cana e sol. Eles me veem como uma ferramenta, um par de braços fortes para cortar o mundo doce que lhes enche a boca. Mas dentro desta casca de pele escura, pulsa o coração de um homem que ainda se lembra do cheiro da chuva em sua aldeia e do toque de mãos que não feriam. Sobreviver aqui é um ato de guerra silenciosa, uma teimosia em manter acesa a chama de quem eu era. Ela, a sinhá, Dona Isabela, era como uma aparição de porcelana na varanda da casa grande. Uma figura delicada, envolta em rendas e sedas que pareciam delicadas demais para o ar pesado desta terra. Seus cabelos, presos em arranjos complicados, brilhavam sobre o sol, mas seu rosto era um estudo de sombras, pálido e sem vida. Havia nela uma ausência, uma quietude que não era de paz, mas de resignação. Seus olhos, de um azul que lembrava um céu de inverno, não viam a beleza opulenta que a cercava. Eles se perdiam no mar verde do canavial, como se buscassem algo que jamais encontrariam. Eu a observava de longe, da minha posição de invisibilidade, e via em sua postura a mesma rigidez de uma árvore solitária, fustigada por ventos que ninguém mais sentia. Sua prisão era feita de paredes brancas e jardins bem cuidados, mas as grades, eu intuía, eram tão reais e tão frias quanto as minhas. Ela era uma alma cativa, em um corpo adornado. O coronel Matias era o deus deste pequeno mundo. Um Deus cruel, cujo poder emanava não do amor, mas do medo que ele instilava com sua mera presença. Quando suas botas de couro pisavam na terra vermelha do pátio, um silêncio se abatia sobre tudo, como se o próprio ar se curvasse à sua vontade. Ele não precisava gritar, sua voz baixa e rascante era mais assustadora que qualquer berro, pois carregava o peso da autoridade absoluta, a certeza de que cada vida sob seu domínio lhe pertencia por direito. Seus olhos claros eram como cacos de gelo, inspecionando suas posses, seus escravos, suas terras e sua esposa com o mesmo olhar calculista e desprovido de afeto. Ele era a encarnação da ordem que nos esmagava, a mão que segurava o chicote e a caneta que assinava as sentenças. Para ele, a violência não era um ato de paixão, mas uma ferramenta necessária para a manutenção de seu poder, uma linguagem clara e universal que todos, do capataz à sinhá, eram forçados a entender. Em meio ao trabalho que me roubava o corpo, minha mente travava sua própria batalha. Eu me agarrava às memórias de meu pai, Adebayo, um homem cuja força não estava nos músculos, mas na dignidade de seu olhar. Lembro-me vagamente de seu rosto, de suas mãos me ensinando a ler os sinais da natureza, de sua voz me contando histórias de nossos ancestrais. Ele foi tirado de mim e de minha mãe de uma forma violenta que minha mente infantil bloqueou, deixando apenas a dor fantasma de sua ausência.
Proteger a imagem dele dentro de mim tornou-se minha mais sagrada missão. Era um tesouro que o Senhor não podia me tomar, um santuário interior onde eu não era um escravo, mas o filho de Adebayo. Esse nome, essa lembrança, era meu único patrimônio, a única herança que me conectava a uma linhagem de homens livres. Era por ele que eu resistia, que eu engolia o choro e levantava a cada manhã para enfrentar o sol. Comecei a notar uma estranha mudança em minha rotina. Fui retirado do trabalho mais pesado no canavial e designado para cuidar dos jardins próximos à Casa Grande. Era uma tarefa menos brutal, mas infinitamente mais perigosa. Eu estava agora sob o olhar constante da varanda, exposto, visível. A princípio, pensei ser um capricho do feitor, uma nova forma de vigilância. Mas então, pequenas anomalias começaram a acontecer. Uma fruta deixada sobre um banco de pedra, uma vasilha com água fresca colocada à sombra onde eu trabalhava, longe dos olhos do capataz. Eram gestos silenciosos, anônimos, mas eu sabia de onde vinham. Sentia os olhos dela, os de Dona Isabela, pousados em mim por breves instantes. Não era o olhar de uma dona para sua propriedade, mas algo diferente, carregado de uma intensidade que me confundia e me aterrorizava. Era um interesse que quebrava todas as regras, uma atenção que me singularizava, e neste lugar, ser singular era o caminho mais curto para o tronco. Uma tarde, enquanto podava as roseiras que se agarravam ao muro da varanda, ouvi as vozes deles. A do coronel, baixa e cortante como vidro quebrado. A dela, quase inaudível, um murmúrio de submissão. Não entendi as palavras, mas o tom era inconfundível. Vi quando ele segurou o braço dela, não com violência explícita, mas com uma força possessiva que a fez encolher. O rosto dela, já tão pálido, pareceu perder a última gota de cor. Naquele instante, a imagem da sinhá poderosa, da mulher inatingível, se desfez diante de meus olhos. Eu vi apenas outra prisioneira. Uma prisioneira adornada com joias, mas cujas correntes eram tão pesadas quanto as minhas. Naquele momento de humilhação silenciosa, uma ponte invisível de compreensão se estendeu sobre o abismo que nos separava. Eu vi a dor dela, e ela, por um segundo, ergueu os olhos e me vindo. E nesse reconhecimento mútuo de nosso cativeiro, o perigo que antes era uma suspeita tornou-se uma certeza terrível. Aconteceu em uma manhã em que o sol era uma lâmina afiada sobre a nuca. Um espinho de roseira, traiçoeiro e grosso como um prego, rasgou a palma da minha mão enquanto eu limpava um canteiro. O sangue brotou de imediato, um vermelho vivo e escuro contra a minha pele. E meu primeiro instinto foi o de esconder, ocultar a ferida, ocultar a dor, ocultar a fraqueza. Aqui, qualquer falha no corpo era um pretexto para o castigo, uma prova de inutilidade que o feitor não perdoava. Apertei a mão, sentindo o sangue quente escorrer por entre meus dedos e pingar na terra seca, formando pequenas pérolas escuras que o pó logo absorvia. Eu continuei a trabalhar com a outra mão, o rosto impassível, enquanto a dor pulsava em um ritmo surdo, um tambor secreto anunciando meu pequeno e perigoso descuido. O medo da chibata era mais agudo que a dor do espinho. Eu não a vi se aproximar. O som de seus sapatos era tão leve sobre a relva que se perdeu no zumbido das abelhas e no farfalhar das folhas. Apenas senti a sombra dela caindo sobre mim, um súbito alívio do calor que me fez erguer a cabeça em um sobressalto. Dona Isabela estava ali, a poucos passos de distância, de pé entre as suas flores. O sol contornava seu corpo em uma aura dourada, fazendo seu vestido de linho branco parecer quase transparente. Seu rosto estava na penumbra, mas eu pude ver seus olhos fixos em minha mão fechada, de onde um filete de sangue ainda teimava em escapar. O mundo pareceu parar. O canto dos outros escravos no canavial distante, o vento, tudo se calou. Havia apenas ela, a sinhá, e eu, o escravo, separados por um abismo de regras não escritas que ela estava prestes a cruzar. Meu coração martelava contra minhas costelas, um pássaro enjaulado batendo-se em desespero. Ela não disse uma palavra, apenas estendeu a mão, uma mão pálida e fina, com dedos longos que nunca haviam tocado em terra ou em ferramentas. Meu corpo inteiro se enrijeceu, preparado para o golpe, para a repreensão, para a violência que sempre vinha daquela casa.
Mas sua mão não veio para ferir. Ela pairou no ar por um instante, hesitante, e então, com uma delicadeza que me roubou o fôlego, tocou o meu pulso. Seu toque era frio, ou talvez minha pele estivesse apenas em chamas. Com uma pressão suave, ela me fez abrir os dedos. Viu o corte, a sujeira, o sangue. Seus olhos, de um azul profundo e triste, encontraram os meus por um segundo. E nesse segundo, eu vi algo que me assustou mais do que qualquer ameaça, uma centelha de dor que parecia espelhar a minha. Ela tirou um lenço de renda de sua manga, um pedaço de tecido tão branco e puro que parecia uma ofensa contra a minha pele suja, e começou a limpar a ferida. O cheiro dela me envolveu, um aroma de jasmim e de algo mais, algo limpo e inalcançável. Era o cheiro de um mundo ao qual eu jamais pertenceria. Enquanto suas mãos trabalhavam com uma concentração febril, limpando e depois envolvendo o corte com o lenço, eu permaneci imóvel como uma estátua, mal ousando respirar. Cada fibra do meu ser gritava que aquilo era errado, perigoso, uma quebra na ordem natural das coisas, que traria consequências terríveis. Eu era propriedade, era um objeto, e objetos não são cuidados, são consertados ou descartados. Aquele gesto de compaixão era uma anomalia, um ato de rebelião silenciosa que me tornava cúmplice. A maciez do tecido em minha pele era uma carícia e uma marcação ao mesmo tempo. Eu não sentia mais a dor do corte, apenas o peso esmagador daquele toque proibido e daquele silêncio carregado de significados que eu não conseguia decifrar. Tão subitamente quanto começou, terminou. Ela deu um nó firme no lenço e suas mãos se afastaram de mim. Recuou um passo, o rosto novamente uma máscara de neutralidade fria, como se aquele momento de intimidade impossível nunca tivesse acontecido. Sem um olhar, sem uma palavra, ela se virou e caminhou de volta para a casa grande, sua silhueta branca desaparecendo na sombra da varanda. Fiquei sozinho no jardim, sob o sol implacável, com um pedaço de renda branca amarrado à minha mão escura. O lenço pulsava com o calor do meu sangue, um sinal visível, uma bandeira de transgressão. Olhei para aquela mancha branca em meu corpo e um terror gelado percorreu minha espinha. Aquilo não era um presente, era uma sentença. Um segredo que agora nos unia e que, eu sabia com a certeza que só o medo pode dar, seria a causa da nossa ruína. Aquele pedaço de pano era o começo do fim. O lenço branco em minha mão era um ferrete. Queimava mais que o sol, uma marca de um crime que eu nem mesmo compreendia, mas cujas consequências sentia em cada olhar que me era lançado. Os outros, meus irmãos de corrente, agora me observavam de longe, seus olhos uma mistura de pena e desconfiança. Eu me tornei um espectro entre eles, tocado por uma força que vinha da casa grande, e tudo que vinha de lá era morte e desgraça. Tentei me perder no trabalho, afundar meu rosto no cheiro da terra úmida, fazer-me pequeno, invisível, mas o pedaço de renda amarrado em meu pulso era um farol na escuridão, atraindo os olhos do feitor, que agora pareciam me desnudar a alma, procurando a rachadura em minha obediência. Eu queria arrancar aquele pano, enterrá-lo, queimá-lo, mas o medo de ofendê-la, assim era ainda maior. Eu estava preso entre duas violências, a do chicote e a daquela compaixão inexplicável e mortal. Os dias que se seguiram foram um tormento de silêncio e vigilância. Eu trabalhava com a cabeça baixa, sentindo o peso do olhar dela da varanda, uma presença constante que me arrepiava a pele. Então, ela quebrou o silêncio. Aproximou-se quando eu estava agachado, arrancando ervas daninhas de perto de um pé de manacá. Seus passos eram um sussurro na grama. Ela não falou de mim, nem da minha mão. Apontou para uma flor, roxa e delicada, e perguntou seu nome. A pergunta era simples, mas o ato era um abismo. A voz dela, suave e baixa, era algo que não pertencia a este mundo de gritos e ordens. Murmurei uma resposta, a palavra arranhando minha garganta seca pelo desuso e pelo medo. Ela agradeceu e se foi. Foi apenas isso, uma troca de palavras sobre uma flor, mas naquela tarde, sobre o sol da Bahia, uma parede invisível que nos separava por séculos de ódio e poder havia sido trincada. As conversas se tornaram um ritual perigoso, sempre breves, sempre disfarçadas de um interesse pelas plantas do jardim. Eram gotas de água em um deserto, mas cada gota era envenenada com o risco da descoberta.
Em um desses momentos, enquanto a brisa da tarde balançava as folhas das palmeiras, ela suspirou e disse, mais para si mesma do que para mim, que as paredes daquela casa às vezes pareciam mais próximas umas das outras, como se as esmagassem lentamente. Eu não respondi. Que saberia eu de paredes que não fossem as da senzala, que nos esmagavam de verdade? Mas eu ouvi, não as palavras, mas a melodia de sua dor. Era uma canção que eu conhecia, uma tristeza profunda que ecoava a minha própria. Naquele instante, ela deixou de ser apenas a sinhá, a dona. Vi nela o reflexo de outra alma cativa, e uma empatia perigosa começou a brotar em meu peito. Comecei a observá-la com outros olhos, não mais apenas com o medo de um escravo, mas com a curiosidade de um companheiro de cela. Via o modo como suas mãos tremiam ao segurar uma xícara de chá quando a voz do coronel Matias ribombava dentro da casa. Via a palidez de seu rosto se acentuar após as visitas dele ao engenho, como se a presença do marido lhe roubasse o sangue e o ar. Ele a tocava em público com uma delicadeza que era uma ameaça, um gesto de posse que a fazia encolher por dentro. A gaiola dela era feita de ouro e rendas, mas as barras eram tão sólidas quanto as minhas. O sofrimento dela não aliviava o meu, mas criava um laço invisível entre nós, uma compreensão silenciosa de que ambos éramos peças no tabuleiro de poder daquele homem, e que ambos poderiam ser quebrados a qualquer momento por um capricho de sua vontade. Numa tarde de céu cinzento, quando a ameaça de chuva deixava o ar pesado e elétrico, ela me encontrou perto do poço. Estava mais pálida que o normal, os olhos fundos. Perguntou de onde eu vinha. Uma pergunta que ninguém nunca fazia, pois nosso passado era para ser apagado. Falei de minha terra, de fragmentos de memória, da cor do céu e do cheiro da terra após a chuva. Então, ela fez a pergunta mais perigosa de todas. Qual era meu nome? Meu nome verdadeiro. O ar ficou preso em meus pulmões. O nome que minha mãe me deu, o nome que me conectava ao meu pai, Adebayo, era meu único tesouro. Dizer aquele nome em voz alta seria como entregar minha alma. Hesitei, o nome dele queimando em minha língua. Ofereci-lhe apenas o meu, o primeiro, o que era só meu. E quando sussurrei, vi uma lágrima solitária e silenciosa escorrer por seu rosto, uma gota de chuva antes da tempestade. A nossa proximidade, por mais sutil que fosse, não passou despercebida. O capataz, aquele cão de guarda do inferno, começou a me seguir com os olhos. Sua chibata balançava com uma impaciência diferente quando ele passava por mim. Eu sentia seu desprezo e sua suspeita como um calor febril em minhas costas. Os outros escravos também se afastaram. Os sussurros na senzala à noite paravam quando eu me aproximava. Eu era um homem marcado, contaminado pela atenção da sinhá. A bondade dela, se é que era bondade, se tornara um veneno que me isolava, que me pintava como um traidor ou um tolo que caminhava para a forca. Eu estava mais sozinho do que nunca, flutuando em um limbo, entre o mundo da casa grande, ao qual eu jamais pertenceria, e o mundo da senzala, que agora me repelia com medo. Cada palavra trocada com ela era um tijolo a mais no muro que me separava de meu próprio povo. Ela passou a deixar coisas para mim, pequenos presentes secretos que eram ao mesmo tempo um afago e uma sentença. Uma manga madura escondida sobre uma folha de bananeira. Um pedaço de pano mais grosso para eu amarrar na testa e conter o suor. Uma vez, encontrei uma pequena tigela de barro com uma pomada de ervas que cheirava a mato e a cuidado para as rachaduras em minhas mãos e pés. Eram gestos que gritavam a sua transgressão e a minha cumplicidade. Eu os aceitava com o coração na boca, olhando para todos os lados, como um ladrão. A cada presente, o laço se apertava. Aquilo já não era mais sobre um lenço ou uma ferida. Tornou-se uma necessidade. Eu esperava por aqueles pequenos sinais de que eu era visto, de que minha dor era notada. Eu me tornei dependente daquele perigo, daquela humanidade roubada que ela me oferecia em migalhas. Certa vez, enquanto eu aparava a cerca viva, ela cantarolava uma melodia na varanda. Era uma canção de ninar, triste e lenta, em uma língua que eu não conhecia, mas que despertou algo em mim. Uma memória fantasma, um eco de uma voz masculina, profunda e gentil, cantando a mesma canção.
A imagem era turva, como olhar através de um riacho, mas a sensação era forte, uma mistura de segurança e perda que me fez parar o trabalho, a tesoura de poda inerte em minha mão. Perguntei a ela com a voz embargada que canção era aquela. Seu rosto se fechou instantaneamente. A melodia morreu em seus lábios e ela me olhou com um pavor que eu nunca tinha visto, como se eu tivesse acabado de desenterrar um morto. Ela se virou sem responder e entrou na casa, deixando-me sozinho com o eco daquela música e a certeza de que havia tocado em um segredo muito mais profundo e terrível do que imaginava. O medo, que antes era meu carcereiro, agora dividia a cela com um novo sentimento, a antecipação. Meus dias passaram a ser medidos não mais pelo sol, mas pela possibilidade de vê-la. Eu buscava sua silhueta na janela, esperava pelo som de seus passos no jardim. A presença dela, que no início era uma ameaça de morte, havia se transformado em uma prova de que eu estava vivo. Cada olhar trocado, cada palavra sussurrada era um ato de rebelião, uma afirmação de que, sob a pele do escravo, ainda pulsava um coração de homem. Eu sabia que estava caminhando em uma corda esticada sobre um abismo de fogo. Sabia que a queda era inevitável e que o preço por aqueles momentos seria pago com sangue. Mas a solidão e a brutalidade da minha existência eram tão esmagadoras que eu preferia o risco da morte à certeza de uma vida sem um único vislumbre de luz. O fim começou em um fim de tarde, quando o céu estava da cor de um hematoma. Ela me chamou para perto da capela, sob o pretexto de mover um vaso pesado. Estávamos mais próximos do que nunca, nossas sombras se tocando no chão de pedra. Ela me entregava uma fruta, as pontas de seus dedos roçando os meus, quando ouvimos o som que paralisava o mundo. As botas do coronel Matias no cascalho, vindo em nossa direção. Não havia para onde correr, nem como disfarçar a intimidade daquele momento. Nós congelamos, duas estátuas de pavor, o silêncio entre nós preenchido apenas pelo som de nossos corações descontrolados e pelos passos firmes e rítmicos de nosso algoz, que se aproximavam como a batida final de um tambor de execução. Ele ainda não nos via, oculto pela curva do caminho, mas sua presença já nos havia condenado. Os passos do coronel Matias eram o som da terra se abrindo para nos engolir. Cada batida de suas botas no cascalho era um prego sendo martelado em nosso caixão. Fiquei paralisado, o corpo transformado em pedra, o ar congelado em meus pulmões. Ao meu lado, senti o tremor que percorria o corpo de Dona Isabela, uma vibração fina e contínua, como a corda de um instrumento prestes a se romper. Sua mão, que há um segundo me oferecia a fruta, agora se fechava em um punho tão branco que os nós dos dedos pareciam ossos perfurando a pele. A sombra dele nos alcançou antes que ele o fizesse, uma mancha escura e comprida que se esticou pelo chão e nos cobriu com seu frio. Ele passou por nós, a poucos metros, sem virar o rosto, sua voz um trovão baixo chamando pelo feitor. E então, o som de suas botas se afastou, diminuindo até ser apenas uma memória, nos deixando para trás, sozinhos, no silêncio ensurdecedor de uma morte que foi adiada por um instante. Quando o som desapareceu por completo, o ar voltou a correr para dentro de mim em um hausto doloroso, e o mundo, que se tornara uma pintura imóvel, voltou a se mover. A brisa balançou as folhas, o zumbido de um inseto voltou a ser audível. Mas nós dois permanecemos congelados, unidos não por um laço, mas por uma corrente forjada naquele instante de pavor absoluto. A fruta caiu da mão dela, um baque surdo na terra. Ela se virou para mim, e pela primeira vez não havia véu algum em seus olhos. Não havia sinhá, não havia escravo. Havia apenas duas criaturas apanhadas na mesma armadilha, olhando uma para a outra através das grades de suas respectivas celas. Em seu rosto, a máscara de porcelana se estilhaçou, revelando um desespero tão nu, tão profundo, que era um espelho do meu próprio. Naquele momento, o medo que nos separava se tornou a única ponte que nos unia, uma ponte frágil sobre um abismo de fogo que acabáramos de cruzar por um triz. Foi ela quem se moveu primeiro.
Um passo, apenas um, que eliminou a distância que a lei dos homens e de Deus ordenava que existissem entre nós. Suas mãos, frias e trêmulas, ergueram-se e tocaram meu rosto. O choque de seu toque era como um raio, uma dor e um alívio que me percorreram da cabeça aos pés. Seus dedos traçaram as cicatrizes que o chicote havia deixado em meu ombro, visíveis acima da gola rasgada da minha camisa, e seus olhos se encheram de uma dor que parecia antiga, uma dívida que ela nunca poderia pagar. E então, em um gesto de loucura final, de rendição completa ao inevitável, ela se inclinou e seus lábios tocaram os meus. Não foi um beijo de paixão, mas de desespero. Tinha o gosto salgado de suas lágrimas silenciosas e do meu próprio medo. Foi um ato de suicídio compartilhado, um selo em nosso pacto com a morte, a única verdade que nos permitimos em um mundo construído sobre mentiras. Quando nos separamos, o universo havia se reordenado. O ar estava mais rarefeito, as cores mais pálidas. Aquele toque, aquele beijo, não havia nos libertado. Havia trancado a última porta de fuga. Olhei para ela e entendi tudo. Entendi a canção de ninar, os presentes escondidos, a dor em seus olhos. Eu não era eu era o fantasma de outro homem, o eco de um amor que já havia sido punido com a morte uma vez. E ela, ao me beijar, não estava me escolhendo, mas se despedindo dele novamente. Através de mim. Ela estava completando um círculo de tragédia que começava muito antes de eu pisar nesta terra amaldiçoada. Eu era a sua penitência e a sua ruína, e naquele instante, ao aceitar seu beijo, eu aceitei o destino que vinha com ele. Não havia mais esperança de sobrevivência, apenas a espera pela queda do machado, que agora nós mesmos havíamos afiado e entregue nas mãos do nosso carrasco. Não trocamos uma palavra, não era preciso. Nossos destinos estavam escritos nos olhos um do outro. Ela recuou, recompondo a máscara de Sinhá, mas era uma máscara rachada que não enganaria mais ninguém. Virou-se e caminhou de volta para a casa grande, cada passo um prego a mais em seu próprio esquife dourado. Eu fiquei para trás, perto da capela, sentindo o gosto dela em meus lábios como um veneno doce. O sol se punha, tingindo o céu de um vermelho doentio, a cor de sangue e de incêndio. Aquele beijo não foi um ato de amor, mas o último suspiro antes do afogamento. Eu sabia, com uma clareza que me gelava a alma, que a partir daquele momento, cada nascer do sol não seria uma nova chance de vida, mas apenas mais um dia de espera pela execução. O segredo que nos unia agora tinha um corpo, um gosto, uma memória. E era um segredo que gritaria tão alto que nem mesmo as paredes mais grossas da casa grande poderiam abafá-lo. A mudança veio não como uma tempestade, mas como a calmaria que a precede. O coronel Matias parou de gritar com os feitores, parou de inspecionar o engenho com sua fúria habitual. Em vez disso, uma quietude gélida se instalou nele. Seus olhos, antes varrendo suas posses com a arrogância de um proprietário, agora se fixavam em pontos específicos. Em mim, quando eu cuidava das flores. Nela, quando ela lia na varanda. Ele nos observava não como um marido e um senhor, mas como um caçador que encontrou o rastro de sua presa. O silêncio dele era mais pesado que o som de qualquer chicote. Ocupava os espaços da casa grande, escorria pelas janelas e se espalhava pelos jardins, um veneno invisível que murchava as folhas e gelava o sangue. Eu sentia aquele olhar em minha nuca, uma pressão física, a promessa de uma violência calculada, e sabia que ele não estava mais apenas desconfiado. Ele estava juntando as peças de um crime cujo nome eu não conhecia, mas cuja punição eu já sentia em meus ossos. A armadilha foi montada durante um jantar. O coronel reunira alguns vizinhos, outros senhores de terra, homens com rostos duros e mãos que também sabiam ordenar o açoite. Eu servia à mesa, movendo-me como uma sombra, o corpo tenso a cada risada, a cada tilintar de talheres na porcelana. No final da refeição, quando o vinho já havia soltado as línguas, o coronel se virou para Isabela. Havia um sorriso em seus lábios, mas seus olhos eram duas pedras de gelo.
Ele pediu que ela cantasse para os convidados. E então, com uma crueldade que fez o ar da sala congelar, ele sugeriu a canção. A velha canção de ninar, aquela que ela cantarola na varanda, a melodia que havia despertado um fantasma dentro de mim. O pedido não foi um pedido, foi uma acusação pública, uma lâmina encostada em sua garganta diante de testemunhas. Todos os olhares se voltaram para ela, e eu, parado junto à parede, senti o chão desaparecer sobre meus pés. O rosto de Dona Isabela perdeu toda a cor, tornou-se uma máscara de cera, frágil, prestes a derreter sobre o calor dos olhares. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. O silêncio na sala de jantar tornou-se uma coisa sólida, uma parede que nos esmagava a todos. O coronel a observava, o sorriso ainda em seu rosto, um sorriso de triunfo, de confirmação. Ele não precisava de confissão. A prova estava ali, no terror mudo dela, na sua incapacidade de transformar aquela melodia secreta em entretenimento para seus convidados. Ela olhou para ele, e em seu olhar havia um apelo desesperado, o balido de um cordeiro já sob a faca do açougueiro. Mas ele não desviou o olhar. Ele a manteve preso, exposta, até que uma única lágrima escorreu lentamente por seu rosto e pingou sobre a seda de seu vestido, uma mancha escura que selava nosso destino. Naquele instante, o segredo dela se tornou a certeza dele. O jantar se desfez como um castelo de areia na maré. Os convidados, sentindo a densidade da tragédia que estava por vir, partiram com desculpas apressadas, deixando a casa mergulhada em uma quietude mortal. O coronel não disse uma palavra. Apenas se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas para a sala, observando a escuridão lá fora. Isabela permaneceu sentada à mesa, uma estátua de desespero em meio aos restos do banquete. Fui dispensado com um gesto de cabeça do feitor e caminhei para a senzala sentindo o gosto de cinzas na boca. A noite nunca pareceu tão escura, tão sem promessa de amanhecer. Não houve gritos, não houve violência imediata. Houve algo pior, a espera, a certeza de que a sentença já havia sido proferida em silêncio e que o carrasco apenas aguardava um momento mais propício para brandir seu machado. Cada som da noite era um prenúncio, cada sombra um carrasco à espera. Eles vieram por mim no coração da noite, quando o sono na senzala era mais pesado, um breve refúgio da dor. Não foram os passos do feitor, mas as botas pesadas de dois homens que eu nunca tinha visto, homens cujos rostos eram mapas de brutalidade. Não disseram meu nome, apenas me arrancaram da esteira com uma força que deslocou meu ombro. O pânico explodiu em meu peito, um grito mudo que não encontrou saída. Meus irmãos de corrente se encolheram na escuridão, seus olhos brilhando de terror e pena, mas ninguém ousou se mover. Fui arrastado para fora, para o pátio frio, banhado por uma lua doentia. Meu corpo se preparou para a dor do tronco, para as chibatadas que rasgariam minha pele até o osso. Mas eles não me levaram para o tronco. Eles me arrastaram na direção oposta, em direção às luzes acesas da casa grande, onde uma silhueta observava da janela do quarto. Eles me arrastavam para ela. Fui empurrado para dentro da casa, o chão de madeira polida frio e liso sob meus pés descalços, uma ofensa à sujeira e ao sangue que eu carregava. O ar aqui dentro era outro, parado, pesado com cera de flores murchas e de uma tensão que podia ser cortada com faca. Eles me jogaram no centro do salão principal, sob o olhar de um Cristo de marfim que pendia na parede, seus olhos pintados parecendo julgar minha presença profana. O coronel Matias estava perto da lareira apagada, uma taça de vinho na mão, o líquido escuro como sangue coagulado. E ali, sentada em uma poltrona de veludo, estava ela. Dona Isabela não era mais uma aparição de porcelana, mas uma estátua de sal, imóvel, os olhos vazios fixos em um ponto no chão entre nós dois. Ela não me olhava. Ela não ousava. E naquele silêncio eu entendi que aquilo não era um julgamento. Era a encenação final de uma peça cujo desfecho já havia sido escrito por ele. O coronel Matias caminhou lentamente em minha direção, o som de suas botas no assoalho ecoando como marteladas. Ele não olhava para mim, mas para ela, com um desprezo que era quase terno em sua intensidade.
Ele parou diante dela e, com a mão livre, ergueu seu queixo, forçando-a a encará-lo. A voz dele, quando veio, era suave, quase um sussurro, o que a tornava ainda mais monstruosa. Ele falou sobre linhagens, sobre a pureza do sangue que construiu seu nome, sobre a honra de uma família. E então ele se virou para mim, seus olhos azuis finalmente pousando sobre os meus, e eu vi o abismo. Ele me viu não como um homem, nem mesmo como um escravo, mas como uma mancha, uma impureza que precisava ser limpa. Ele sabia. Não sei como, mas ele sabia de tudo. Sabia do meu pai, Adebayo. Sabia que o amor proibido dela não havia morrido, apenas mudado de rosto, e que eu era a prova viva e insuportável de sua transgressão. A sentença foi proferida naquela sala silenciosa, sem testemunhas além do Cristo de marfim. Para ela, não haveria morte, mas um sepultamento em vida. Ele falou de uma febre, de uma loucura que se apossara da mente frágil de sua esposa, uma doença que a faria ver coisas, imaginar afetos onde só havia subserviência. Um convento distante, ou talvez uma casa de repouso para senhoras de nervos delicados, seria seu destino. Ela seria cuidada, ele disse, a palavra soando como uma promessa de tortura. Ela seria apagada do mundo, sua voz silenciada para sempre, sua história reescrita por ele. Para mim, ele reservou algo mais primitivo. A morte, ele explicou com uma calma didática, seria uma misericórdia. O que ele queria era a aniquilação. Ele não ia apenas me matar, ia me desmanchar, pedaço por pedaço, até que não restasse nada do homem que ela ousou olhar, do filho que meu pai ousou gerar. A punição seria uma lição gravada a ferro e fogo na memória de todos. Fui arrastado para fora, de volta à noite úmida que cheirava a terra e a desgraça. Meus braços gritavam de dor, mas meu corpo estava estranhamente dormente, uma casca vazia. Eu não lutei. Lutar implicaria esperança, e não havia mais nenhuma. Ao passar pela porta, virei a cabeça para um último olhar. Ela ainda estava na poltrona, uma figura encolhida, e pela primeira vez, ela me encarou. Seus olhos estavam cheios de uma dor tão vasta, tão antiga, que parecia conter a dor de todas as mulheres e homens aprisionados como nós. Não havia pedido de perdão em seu olhar, apenas o reconhecimento mudo de nossa destruição mútua. Foi um adeus que durou um segundo, mas que se estendeu por uma eternidade. Então, a porta se fechou, e o som da tranca se fechando foi o último som que ouvi daquele mundo, o ponto final em nossa breve e maldita história. A casa grande, com suas luzes amareladas, tornou-se uma tumba atrás de mim. Levaram-me para o tronco, o velho e conhecido altar de sacrifícios no centro do pátio. Mas antes que as amarras tocassem minha pele, antes que o chicote pudesse cantar seu hino de dor, uma carruagem escura e sem brasão surgiu na estrada, seus cavalos negros bufando na noite. As portas da casa grande se abriram novamente. Vi quando a levaram. 2 mulheres robustas vestidas de cinza a seguravam pelos braços. Ela não se batia, caminhava com a rigidez de uma sonâmbula, o rosto pálido como a lua, o olhar perdido no vazio. Ela não olhou em minha direção. Talvez não pudesse, ou talvez já estivesse tão longe, em sua prisão de silêncio, que eu já não existia mais. A porta da carruagem se fechou com um baque seco. O chicote estalou e o veículo partiu, levando-a para o esquecimento que lhe fora imposto. E eu fiquei ali, testemunha de seu apagamento, sabendo que o meu seria muito mais ruidoso e sangrento. A violência que se seguiu não foi uma punição, foi um ritual de desumanização. O coronel Matias observou de longe, da varanda, a mesma de onde ela me olhava, garantindo que cada parte de sua sentença fosse cumprida. Primeiro, a chibata, que abriu minha pele e minha memória, fazendo-me ver o rosto de minha mãe no navio, o desespero de meu povo. Depois, quando eu já era apenas um feixe de carne pulsante, veio o ato final. Com uma lâmina em brasa, ele ordenou que me roubassem a semente, que arrancassem de mim qualquer possibilidade de continuar a linhagem de meu pai. A dor foi um sol branco que explodiu dentro de mim, queimando tudo, apagando nomes, rostos, lembranças. Naquele fogo, eu gritei um nome, não o meu, mas o dele, Adebayo, uma última vez, como se ao nomeá-lo eu pudesse me juntar a ele na escuridão. E então, o mundo se desfez em um silêncio vermelho e profundo, o silêncio do qual ninguém jamais retorna.
Meu corpo ficou exposto por dias, um aviso para os corvos e para os homens. O que aconteceu depois, não sei, com os olhos que agora são pó. Sei com a memória que o vento carrega. Sei que a terra bebeu meu sangue como bebeu o de meu pai, e que os canaviais cresceram mais altos e doces naquele ano. Sei que a história contada foi a de um escravo insolente que ousou levantar os olhos para sua sinhá e foi punido conforme a lei dos homens. A história dela foi de uma loucura repentina, uma tristeza sem nome que a consumiu. Nossas verdades foram enterradas conosco, sob camadas de medo e silêncio. Mas, às vezes, quando a noite é muito quieta e a lua está cheia, o vento que balança as folhas da cana parece sussurrar. Ele conta histórias que não estão nos livros, histórias de toques proibidos e de nomes que se recusam a ser esquecidos. Se ouvirem com atenção, talvez possam escutar a minha.